Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Chegamos no final da semana e que semana, né? Na quarta-feira, a super quarta com o anúncio da esperada e praticamente confirmada aumento de taxa de juros lá dos Estados Unidos e hoje nós temos mais um dia importante para o mercado. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin e ver como é que ele está nesse momento. Agora são 6 horas da manhã aqui no Brasil. Bitcoin nesse momento 29.135 dólares. Estamos observando aí no gráfico de uma hora um movimento levemente ascendente para o preço do Bitcoin. Ele que vinha tentando manter-se acima, né, dessa média de 9 períodos, a média exponencial de 9 períodos, mas que foi rejeitada ontem às 2 horas da tarde. O preço caiu, tentou novamente ultrapassar a média de 9 períodos, porém rejeitou mais uma vez e nesse exato momento a gente tem uma configuração de fundo duplo aqui no gráfico de uma hora. Será que vamos ter um repique? O preço está praticamente parado agora, né? A gente não está tendo muita volatilidade nesse momento no Bitcoin. Isso tem sido uma característica dos últimos dias. A volatilidade tem caído bastante e quando ele busca movimentos como esse ou como esse, a gente tem um aumento maior, pelo menos em picos da volatilidade do Bitcoin. Ele tinha desenhado para a gente também um canal de lateralidade que estava sendo respeitado pelo Bitcoin e esse canal, né, foi rompido durante a queda de ontem, dia 27, e esse canal foi retestado hoje pela madrugada e ele agora perdeu de novo essa área aqui, né, debaixo do canal. Então o preço fez uma movimentação, perdeu o canal, foi no fundo, tocou no suporte, volta, retesta o canal e agora está mais uma vez no fundo do movimento e a gente está acompanhando se esse movimento vai ser respeitado ou se ele terá um repique, né, que é o normal quando a gente tem um fundo duplo, ou se vamos perder esse suporte para vir mais uma vez retestar a zona dos 28.900 dólares, podendo chegar à casa dos 28.800 dólares, como a gente tem já sinalizado em outros vídeos que nós gravamos recentemente aqui para o nosso querido canal a respeito do Bitcoin, tá? Deixa eu tirar esse canal aqui para a gente já entrar em outro indicador importante para o Bitcoin, que são as nossas bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger no gráfico de uma hora mostra que a gente tem uma possibilidade ainda de uma descida para casa dos 29 mil baixo lá, 29.080 até os 29 mil, um pouquinho mais baixo. A nossa banda de Bollinger dela está descendente e ela está afunilando, tá? Isso aqui indica um prenúncio de um movimento mais expansivo ou a gente entrar em um processo como esse aqui que a gente fez anteriormente, um processo de lateralidade, seja ascendente, e aqui nesse caso pode ser também um processo de lateralidade descendente, tá? Vai depender de como será a ação de preço durante o dia de hoje, nesta sexta-feira, ok? Quero também dar uma olhadinha como é que tá os canais de Keltner. A gente já está estressando aqui bastante a Lower debaixo do canal de Keltner. Deixa eu tirar aqui a média de 9. Vocês podem observar que a gente está no fundo do canal de Keltner, já saindo um pouco da parte inferior do canal. E aqui a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai estressar esse canal mais para baixo, como vocês observam, né? Eu acabei de sinalizar na banda de Bollinger que agora a gente tem uma inversão. O canal vinha ascendente e ele agora inverteu, está descendente. Então a gente pode ter uma continuidade dessa movimentação descendente para esse canal de Keltner e a gente vir fazendo um caminhar, né, seguindo a Lower
do canal de Keltner aqui em busca de regiões mais abaixo no preço do Bitcoin. Na nossa nuvem de Ishimoku, no gráfico de 1 hora, a gente tem a seguinte configuração: estamos abaixo da nuvem, ela teve um espessamento bastante reduzido e aqui houve uma inversão, tá? Então a gente está esperando para ver o que essa nuvem vai se confirmar. Eu tenho observado que ela está descendente na sua projeção, a projeção dela vai até o dia 29 de julho, né? A projeção da nuvem de Ishimoku aqui no gráfico de 1 hora. Então, essa projeção pode indicar sim que a gente vai ter mais uma leve correção ou, quem sabe, uma correção um pouco mais robusta nessa sexta-feira, olhando aqui para a configuração da nuvem de Ishimoku. Isso para as primeiras horas da manhã, para as primeiras horas dessa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico diário, que é importante também a gente observar como é que está o cenário do gráfico diário. Eu falei em lives anteriores que caso o preço entrasse na nuvem de Ishimoku e fosse varando mais abaixo, a gente poderia ter uma reversão do preço para a zona inferior da nuvem, e isso caracterizaria de fato uma completa reversão no preço do Bitcoin, e a gente entraria possivelmente numa zona de correção mais robusta, buscando aqui a casa dos 27 mil a 26 mil dólares. Porém, estamos dentro da nuvem de Ishimoku, porém respeitando os suportes, né? Que no caso, o nosso suporte mais baixo está exatamente aqui nos 28.838 dólares. Se permanecermos transitando dentro desse contexto, a nossa nuvem vai permanecer ainda bastante espessa, como a gente está vendo aqui. Essa espessura é positiva para a nuvem, principalmente no gráfico diário, porque nos dá uma projeção de médio prazo, tá? Aqui ela projeta até o dia 22 de agosto de 2023, então a gente tem uma projeção ainda bastante positiva, a nuvem bem esverdeada, com uma espessura também positiva. Estamos operando dentro de uma zona aceitável aqui dentro da nuvem, como já aconteceu em outros momentos. O preço vazou a nuvem, a gente teve uma expectativa de que de fato a gente ia perder a linha de base, que estava aqui nos 25.276, porém, ao chegar nessa região, o preço rejeitou a queda e voltou acima, fazendo que a nuvem tivesse uma reversão completa, e essa reversão ocorreu exatamente nessa configuração, e aqui a gente está agora projetando a nuvem de forma positiva nessa grande acumulação que o Bitcoin vem fazendo há vários dias, tá? Então, no diário, a gente ainda tem uma configuração bastante interessante para o preço do Bitcoin. Seguimos operando abaixo da média de 9 períodos, da média exponencial de 9 períodos, porém acima de médias, por exemplo, como a média de 56 períodos, que é uma média importante, e a média de 100 e principalmente, na minha opinião, o principal suporte de preço do Bitcoin no gráfico diário, que seria a média de 200 períodos, que está lá na casa dos 25 a 24 mil dólares. É uma região bem importante para a gente continuar acompanhando. Só para vocês terem uma ideia, vamos colocar aqui de forma prática a média de 200 períodos, para a gente ver o ponto exato. 26.923 dólares é o ponto exato da média de 200 períodos, bem abaixo da nossa zona de suporte primário aqui da nuvem de Ishimoku, que é a casa dos 28 mil baixo, tá? Então, essa configuração aqui do Bitcoin ainda nos dá uma ideia, né, de que ele vai, talvez, até continuar nesse processo de lateralidade que ele vem fazendo, né? A gente perdeu uma zona de suporte importante, que foi os 29.500 dólares. Estamos brigando para voltar para essa região, né, dos 29.500. E se o preço conseguir voltar acima dos 29.500, a gente segue acima e fora da nuvem de Ishimoku. Isso seria muito positivo para o preço do Bitcoin nos próximos dias. Vamos continuar acompanhando e trazendo para vocês
as melhores análises do Bitcoin. Olhando aqui no gráfico diário, mas no TradingView, a gente vê que o nosso RSI está buscando sim um movimento de reset. Tá? A gente está resetando essa acumulação do Bitcoin. Isso vai ser bem interessante se a gente conseguir passar abaixo da zona 36, a gente vai dar outra oportunidade de entrada bem interessante no gráfico diário do Bitcoin. Projetando esse movimento de correção mais forte do Bitica, a gente teria o Bitcoin na zona 36, na casa dos 28.500 dólares. E se ele viesse buscar de fato a zona de sobrevenda do diário, ele nos daria uma projeção de preço aí para a casa dos 27.686 dólares. Então anotem essas informações porque elas são muito importantes para vocês. No dia de hoje o Bitcoin cai 0,23%, 0,23% de queda para o dia de hoje do Bitica, pelo menos nesse momento aqui no gráfico diário, tá? Show de bola? Vamos continuar aqui as nossas análises e olhando para os fatos, né? A gente tem importante notícia que saiu do Senado dos Estados Unidos, que aprovou um projeto de lei de gastos militares de 886 bilhões de dólares com provisão em cripto. A emenda visa os misturadores de criptomoedas e os criptoativos de aumento de anonimato. Vou resumir para vocês essa matéria. O Senado americano, numa ação bipartidária entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, aprovou um projeto que vai aumentar a capacidade do setor de defesa dos Estados Unidos em fiscalizar o mercado de criptoativos e principalmente os chamados misturadores de criptomoedas, como o famoso Tornado Cash, que é muito utilizado para lavagem de dinheiro, que também é muito utilizado para possíveis transferências irregulares de dinheiro, de valores dentro do mercado de criptomoedas. Eles estão batendo na questão do anonimato, eles querem identificar quais são, para onde vai e de quem são as transações que estão transitando ali por dentro do mercado de criptomoedas. E isso vai pressionar um pouco mais o mercado, porém, segundo os próprios defensores do projeto, né, que vários aqui têm defendido o mercado cripto nos últimos meses e alguns querem que o mercado tenha mais transparência, né, lá no Senado, e outros estão buscando mesmo a regulação por si. Então, isso aqui pode trazer uma certa maturidade lá para análise do mercado cripto, principalmente lá nos Estados Unidos, porém a gente segue acompanhando para ver o que vem por detrás dessas medidas que são tomadas. Muitas vezes elas não são tão claras como a gente imagina, tá? E a justificativa é a seguinte, tá? Essa medida ela vai especificamente exigir que o secretário do Tesouro Nacional estabeleça padrões de exame para os ativos criptográficos, o que ajudará os examinadores a avaliar melhor o risco e garantir a conformidade com as leis de lavagem de dinheiro e sanções. Além disso, exige que o Departamento do Tesouro realize um estudo sobre, abre aspas, combater transações anônimas de criptoativos, fecha aspas, incluindo o caso, né, o uso de misturadores de cripto que às vezes são usados para ofuscar fundos. Essa medida pode ser favorável, mas já deixou muito claro que eles vão trabalhar para estudar e entender e combater transações anônimas de criptoativos. Então, seguimos nessa mesma pegada, né? O mercado caminha buscando uma regulação cada vez mais forte contra criptomoedas. E o criador aí do WorldCoin, o Sam Altman, afirmou agora, recentemente, na madrugada de ontem para hoje, né, do dia 27 para o dia 28,
que o WorldCoin está capitalizando 8 pessoas por segundo com o seu hardware, né, com o Orb. Mas o pessoal está desconfiando um pouco aí dessas notícias, né, dessa informação. O WorldCoin ele vem causando muita polêmica no mundo inteiro com a sua ação bem sui generis de fazer uma leitura da íris, dos olhos das pessoas, para uma prova de humanidade no futuro, né? Então, assim, continuamos na polêmica do WorldCoin e ele está agora na mira, inclusive de países como a Inglaterra, né? O fundador do WorldCoin está divulgando altas taxas de adoção, mas falta suporte de dados on-chain. Será que é só papo, né? Será que são alegações infundadas? Então é isso que está sendo questionado aqui na matéria, e muita gente também tem questionado esse projeto. Está num hype muito grande, mas a gente precisa ter cautela, né, para perceber se isso não vai ser mais uma modinha, né? Muita gente está pegando fila para fazer a leitura da íris dos olhos, e inclusive eles estão pagando R$300 para quem fizer a leitura de olhos, né? A leitura da sua íris. É bem interessante essa questão. A gente tem acompanhado toda essa movimentação do WorldCoin, beleza? Nesse momento, Fiangri na casa dos 52, ainda na zona neutra no mercado cripto, e no mercado tradicional o medo está chegando, né? O pessoal estava na extrema ganância, ainda continua, porém agora mais enfraquecido esse sentimento do mercado. Estamos na zona 77 e hoje é um dia importante porque às 9h30 da manhã sai o núcleo de índice de preços da inflação dos Estados Unidos, o CPI, né, ou PCE, como alguns gostam de chamar. Vai sair o índice do mês de junho e o índice anualizado, e são dados importantes que podem sim trazer volatilidade para o mercado. Então a gente vai também acompanhar, poderemos ter uma mudança de preços, então é sempre importante que você fique de olho nesses dados. São dados que podem trazer também um indicativo de que o mercado vai ter um sentimento mais pessimista ou mais otimista para os próximos dias. Também sai a taxa de desemprego aqui no Brasil, que hoje ainda permanece em 8,2%, inclusive é a projeção, tá? Dia importante para a movimentação de preços nos gráficos. Para terminar a nossa análise do Bitcoin, nosso MACD indica que de fato vamos buscar uma correçãozinha mais forte no Bitcoin. Aqui no diário a gente já ultrapassou de forma negativa a zona da água. MACD indica movimento de correção para o Bitcoin, pelo menos nos próximos dias. Pode ser apenas um reset dessa lateralidade, eu acredito muito que seja isso que a gente esteja assistindo, porque o mercado está precificando essas últimas notícias que a gente teve, aumento da taxa de juros, e também vamos ver a volatilidade como vai ser hoje em relação ao resultado do CPI. Nossa dominância do BTC segue também lateralizada na casa dos 49%, nesse momento 49,71, praticamente no 0 a 0, em cima do nosso suporte da Fibonacci 0,5 de Fibo. Ele pode tanto trabalhar entre 49,70 até 49,14, é a região do coração da Fibonacci para a dominância do Bitcoin. Show de bola, e é isso aí. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu comentário e eu volto com análise de outros projetos durante o dia. Esse foi o Bitcoin Agora para você, dia 28 de julho de 2023. Um abraço.